Noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é um reembolso pelo plano de saúde. Vamos falar junto com a doutora Lívia. A doutora Lívia já está chegando aí para a gente falar junto sobre esse assunto. Um assunto muito bom, assunto bem interessante. Nessa quinta-feira, estamos acostumando agora a fazer live nas quintas-feiras, que é um dia bom. Então sempre vamos falar sobre algum assunto relevante para você. Especialista em direito médico, então acredito que quem acompanhar aí vai ser legal até o final. Olá, doutora Lívia! Olá, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, doutora. Que Muito bom. a doutora ter aceitado falar aí sobre esse tema, reembolso nos planos de saúde. É um prazer estar aqui com vocês de novo hoje. É um tema muito interessante, né? Simples, mas as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao tema, né? É Então, verdade, é verdade. vamos lá. Você veio aí algumas dúvidas, e aí vamos esclarecê-las e se surgirem outras, a gente está à disposição. Perfeito. Doutora, só para verificar aí, está na sua página também e na minha, né? Quem não me Sim. conhece, meu nome é Antônio Joaquim, sou advogado, inscrito aqui na UABDF há uns 17 anos, especialista em direito público e atuante aí na área de direito médico, civil, família e sucessões. E hoje, com a doutora Lívia, uma pessoa muito estudiosa do assunto, um especialista nesse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre o procedimento de reembolso pelos planos de saúde. Mas antes, doutora, por favor, se apresente também. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lívia. Tenho 19 anos de advocacia. Não gosto de falar isso, não, porque a gente acaba entregando a idade, né? Mas Mas é temos bom, que falar. experiente. Atuo com o direito médico, direito da saúde, sou membro da Comissão de Direito da Saúde, da OABDF, e é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão interessante. Eu gosto muito de falar sobre reembolso, porque é um direito que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem, acabam deixando passar muitas vezes, e é um assunto muito interessante. Então, muito prazer estar aqui com vocês, vamos lá. Muito obrigado, doutora. Só relembrando que aí no canal da doutora e no meu, nós falamos lá atrás, acho que um mês, um pouquinho, sobre a judicialização da saúde, né? Que é um tema Isso. muito mais amplo. Interessante também, quem tiver interesse, verificar as principais ações do direito da saúde lá, que são revisional do plano de saúde, enfim. Então, nós falamos de forma bastante sintetizada, mas com muita propriedade lá. Então, doutora, o nosso objetivo da live hoje é esclarecer aí esse procedimento do reembolso, esclarecer os casos de reembolso integral ou de acordo com a tabela, né, de acordo com o que está no contrato do beneficiário, esclarecer como requerer esse reembolso, né? Quais os documentos, como é que funciona esse fluxo, qual é o prazo prescricional, né? Quanto tempo você tem que fazer esse requerimento na esfera administrativa, qual o prazo prescricional para o ajuizamento de uma ação judicial em um eventual negativa do plano de saúde. E um ponto interessante também que a doutora poderia abordar seria como que os médicos podem usar esse procedimento ao favor deles mesmos, né? Sim. Considerando que não é algo legal que está previsto lá no plano de saúde e tudo, então muitas vezes ele não é credenciado, nem tem interesse de ser, mas a grande maioria das pessoas que usam o plano podem utilizar aquele serviço. Então, interessante esse viés, como a doutora é muito estudiosa em relação a isso, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Legal. Para não ficar muito enfadonho, só eu falando, vamos fazer um ping-pong. Eu pergunto, a Bora doutora lá. responde, pode ser assim? Com certeza, Beleza, vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas, né? E mais aqueles pontos que a gente acha importante, vamos esclarecê-los aí. tá bom. Se a doutora me permite, eu vou responder a primeira, tá bom? Vamos lá. Que é o seguinte, o que é o reembolso realizado pelo plano de saúde, né? Só para contextualizar e deixar todo mundo aí na mesma página. Então, assim, inicialmente a gente tem que entender, lembrar, né, a finalidade desse contrato do plano de saúde, né? Que ela tem uma finalidade muito clara, muito simples, que é o quê? Viabilizar o tratamento médico, seja ele hospitalar, seja diagnóstico.
mediante o pagamento mensal que a gente faz. E aí, para a gente saber, tem direito a reembolso, não tem direito, o médico, o advogado é igualzinho o médico. Eu preciso saber a documentação, o contrato. O contrato é o meu paciente, eu tenho que analisar para saber isso. Então, eu preciso identificar aí qual tipo de plano foi contratado. Foi um plano ambulatorial, ou foi um plano hospitalar, ou até mesmo um plano dental, enfim. Nós temos tudo isso muito regulado pela Agência Nacional de Saúde, né? Tem as regulamentações normativas dela. Então, o plano ambulatorial, por exemplo, o que ele tem que cobrir? Ele tem que cobrir minimamente consultas médicas, ilimitadas, inclusive, não pode se limitar a quantidade de consultas, né? E o apoio de diagnóstico, né? O que é isso? Os exames. O médico, você vai lá relatar os seus sintomas, ele vai dizer, olha, para que eu possa ter certeza nesse diagnóstico, você vai fazer o exame tal, o exame tal. Então, tudo isso aí tem que estar abarcado no seu contrato, né? No seu plano ambulatorial. E isso está lá minimamente descrito na resolução normativa da INES 465 de 2021. Ela é sempre modificada, né? Sempre se acrescenta alguma situação, né, nesse rol. Então, hoje, esse plano ambulatorial está lá no artigo 18. Já o plano hospitalar está no artigo seguinte, artigo 19, né? Qual a diferença entre um e o outro, basicamente? A internação, né? Plano hospitalar, internação, UTI, enfim, toda aquela assistência maior. Por que eu estou falando isso aqui? Para a gente entender um pouquinho como que se utiliza esse plano. Ora, o plano ele é utilizado aonde? Na rede credenciada, que são aqueles médicos, hospitais, clínicas que se credenciam junto à operadora do plano de saúde, ou na rede própria daquele plano. Um exemplo disso é a Unimed, tem o hospital da Unimed, enfim. Então, nós temos essas duas formas de se fazer. É lógico que a rede credenciada ela é muito mais utilizada do que a rede própria. Isso é fato. Perfeito? Só que não se restringe à rede credenciada e à rede própria ao atendimento. Eis a questão. Aí sim entra o quê? O reembolso pelo plano de saúde. Imagine, doutora Lívia, aquela pessoa que sempre se consultou com aquele médico ali há 40 anos. E aí, de repente, ele vai lá, o médico fala assim, ô, meu filho, infelizmente, essa será a nossa última consulta, porque o plano de saúde me descredenciou. Ou ele mesmo foi descredenciado. E agora? Como é que faz isso? Aquela pessoa vai deixar de ser consultada com aquele médico de confiança, de uma vida até, né? Ou pode continuar mesmo sendo descredenciado. Como que fica essa relação? Mas ele paga um plano de saúde mensalmente, um valor até considerável, com esse objetivo, com essa finalidade, que é o atendimento médico, né? Diagnóstico, hospitalar e tal. Então, nessa situação aí, nós vamos utilizar o reembolso em plano de saúde. O que seria, então, o reembolso diante de tudo que eu coloquei nesse contexto aí? É a possibilidade que tem o beneficiário de reaver o valor que ele pagou naquela consulta ou em um procedimento em que deveria ser suportado pelo plano de saúde. De forma bastante singela, simples, objetiva, é isso. Né? E nessas condições aí, nessas situações, o procedimento médico é realizado por quem? Pelo aquele médico de conhecimento, de escolha do paciente. Né? De escolha do paciente. E não credenciado pelo plano de saúde. E esse valor, como é que fica? Eu posso ser ressarcido, reembolsado, que o nome é reembolso, reembolsado do valor integral ou do valor parcial, de acordo com uma tabela que o nosso plano de saúde colocar. Então, aí nós vamos ter que analisar durante a live. Espera isso aí, congela, suspende. A doutora Lívia está ali ansiosa para responder. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso. É total, é parcial? Nós temos essa previsão normativa, né? Isso está regulamentado. Agora, veja bem, uma coisa importante colocar aqui é que esse plano de saúde ele tem que prever essa cobertura. Por exemplo, o plano de saúde hospitalar, ele pode prever a questão da obstetrícia? Pode, né? Obstetra? Sim. Mas eu tenho que contratar isso. Pode ser 100 também, não pode? Pode ser sim.
Se tiver contratado essa especialidade, eu tenho direito ao reembolso, se eu utilizei essa especialidade fora. Agora, se não tiver contratado inicialmente, eu não posso requerer isso. Né? É uma questão até de lealdade das partes, né, doutora? Sim, com É uma certeza. questão de lealdade, um bom senso, Boa fé enfim. que impera no contrato, né? Sim, o direito médico é muito bom por isso, ela tem essa questão, muitas vezes, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, dependendo do caso, mas é sempre o quê? O princípio da boa-fé, né, entre as partes, inclusive do consumidor. Não posso requerer um procedimento que no meu plano inicial ele não estava coberto, nem pela rede credenciada e nem pela rede própria. Não dá, certo? Pois bem, então, diante dessa situação toda, só que isso aí está onde? Está regulamentado também lá na RN 268 de 2011, né? Então, esse assunto do direito médico, direito da saúde, quem advoga nessa área, não adianta ler só o Código Civil e o contrato, né? Tem que se adentrar de fato nessas É a resoluções própria lei do normativas. plano de saúde, né? Sim, aonde que tem ali o detalhe, é nesse detalhe que nós conseguimos, então, resolver aquele caso concreto. Mas, doutora Lívia, eu acho que eu já falei demais. Então, vamos deixar essa coisa mais dinâmica aqui, que eu prometi apenas responder a primeira pergunta, né? Tá certo. Então, vou passar a bola para a doutora na segunda pergunta, certo? Vamos lá. Doutora Lívia, como reclamar sobre a falta do reembolso do plano de saúde? Então, cada operadora de plano de saúde age de uma forma, né? Mas todas têm site e normalmente todas têm a área do cliente. E aí, nessa área de cliente, pelo menos todas que eu já vi até hoje, ela tem uma abinha específica para você pedir o reembolso. Mas se não tiver isso na aba do cliente, vai ter um procedimento próprio que você vai ligar lá na central de atendimento e eles vão te informar. Normalmente tem os formulários padrão já para você preencher. E a documentação varia, logicamente, de operadora para operadora. Mas o padrão é que você tem que ter em mente, eu preciso comprovar que eu tive o atendimento, comprovar que a minha necessidade de ter esse atendimento e documentos pessoais. Então, o básico. Por exemplo, uma consulta, eu preciso ter o comprovante por meio de nota fiscal ou recibo de que eu paguei aquele valor. Se for um exame, então tem que ter o pedido médico, tem que ter o comprovante de que eu realizei a nota fiscal, o recibo que for. E se for um procedimento mais complexo, um relatório médico embasando. Então, assim, lógico que cada operadora tem a relação de documentos relacionados lá, mas o padrão é esse. Eu tenho que comprovar que eu tive o atendimento e documentos pessoais, carteirinha do plano e documento pessoal. Esse é o básico. Então, o primeiro passo é tentar exatamente junto à operadora de plano de saúde. Faz esse pedido administrativo. Feito esse pedido administrativo, se houver a negativa, você pode recorrer ainda para a própria operadora de plano de saúde. É direito seu. Se houver uma nova negativa, você pode fazer uma solicitação, uma reclamação perante a ANS. Explicar o caso, fazer toda a documentação e fazer essa reclamação perante a ANS. Se com tudo isso houver uma negativa também, a ANS, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma solicitação para a operadora, para ela justificar e tudo mais. Se ainda assim for mantida negativa, aí a via é judicial. Então, você entra na justiça e a justiça aí vai olhar o caso, você vai ter que juntar a documentação e vai garantir ou não seu direito de acordo com o seu direito ser tá ali comprovado, demonstrado legalzinho. Então, Perfeito. o trâmite é esse. Você vê que tem várias instâncias administrativas até a gente chegar à judicial. Então, tem pelo menos 3 instâncias administrativas ali para você tentar esse reembolso de forma administrativa. Perfeito. Doutora, e quais são esses casos que será possível o reembolso? Então, o reembolso ele tem 2 possibilidades. Tem o reembolso integral e tem o reembolso parcial. Vamos começar então com o reembolso integral. Quando que é cabível o reembolso integral? Quando de alguma forma a operadora tinha que prestar aquele serviço e não prestou. Então, alguns casos, vamos começar. Caso de urgência e emergência. Esse caso é um caso que tem que ficar bem demonstrado que você ia na rede credenciada ou na rede própria e não foi possível. Por exemplo, tive um acidente de carro e aí o hospital credenciado, o hospital próprio mais próximo, ficava a 40 minutos da onde aconteceu o acidente. Não vai levar você na rede credenciada, vai levar no primeiro hospital mais próximo para te estabilizar, para deixar você numa condição. E nesse caso, se for um hospital particular e houver pagamento, é cabível o reembolso integral do plano de saúde.
Outros casos, por exemplo, caso de gestante que tem obstetrícia no plano de saúde, ou mesmo que não tenha, é cabível reembolso no caso de urgência e emergência. Nesse caso, se não for possível chegar no plano de saúde por conta de tempo e tudo mais, e a gravidade do caso, é possível você entrar no primeiro hospital que tiver, seja ele qual for, e houver o pagamento e o reembolso é cabível de forma integral. Outra situação é quando não tem disponibilidade na rede credenciada. Então, assim, de acordo com a resolução normativa da ANS 259/2011, existem os prazos para cada tipo de especialidade para você conseguir marcar uma consulta. Então, vamos supor, endócrino, 14 dias úteis. Cada um tem, não lembro todos de cabeça, mas cada um tem a sua data, sua quantidade de dias específico. Então, você tentou e não conseguiu na rede credenciada profissional disponível dentro daquele prazo máximo que é estabelecido pela ANS. Se você consultar o profissional, também é cabível, um outro profissional, e pagar de forma particular, é cabível o reembolso integral. E aí também, gente, a gente tem que falar assim, tem um bom senso, né, do equilíbrio do contrato. Aí você não vai no melhor profissional da cidade, que você vai pagar, sei lá, 600, 700 reais a consulta, porque o plano de saúde vai arcar. Porque daí você tem que manter o equilíbrio do contrato, né? Então, preferencialmente num do mesmo nível, compatível com a sua rede credenciada e tudo mais. Outra possibilidade é quando a rede credenciada não disponibiliza determinada especialidade na cidade. Eu preciso, vamos supor, eu preciso de um neuropediatra para o meu dependente. E na minha cidade não tem neuropediatra credenciado. A primeira tentativa tem que ser você avisar o plano de saúde para possibilitar ele credenciar um profissional daquela especialidade necessária dentro do prazo da resolução normativa da ANS. Então, vamos supor que fosse 14 dias também o neuropediatra, o prazo máximo. Eu acho que é um pouquinho mais o neuropediatra. Mas nesse caso, no prazo da resolução, ele tem que credenciar o profissional. Se ele não credenciar, nesse caso, é possível o pagamento da consulta e o reembolso tem que ser de forma integral também para o beneficiário. Agora, fora isso, existe também a possibilidade do reembolso parcial. O que acontece no reembolso parcial? Todo plano de saúde, alguns têm isso como cláusula, outros não têm como cláusula expressa, mas ainda assim é um direito do beneficiário. Vamos supor, eu tenho uma doença muito complexa, uma doença rara, e aí eu quero um determinado profissional que é um top para aquele determinado assunto. Um profissional do Sírio-Libanês, do AIS, que eu quero consultar com ele. Eu posso consultar com ele? Posso. Só que nesse caso, o plano de saúde, ele não precisa reembolsar de forma integral. Por quê? Porque ele tem profissional habilitado. Porém, eu quero escolher, por uma questão minha, qual profissional que eu vou. Então, nesse caso, é cabível sim o reembolso, mas esse reembolso ele é de forma parcial. Ou seja, existe uma tabela que o plano de saúde tem que te fornecer, com os valores que normalmente ele remunera os seus profissionais, de acordo com os contratos. E aí, nesse caso, esse valor que ele pagaria para o profissional, você tem direito ao reembolso descontado eventual compartilhamento. Então, é um reembolso diferente. No começo teve muita controvérsia se era cabível ou não esse reembolso, como que ele se daria, se o plano de saúde era ou não, mas hoje esse assunto está bem pacificado, o STJ já pacificou esse assunto, inclusive fizeram uma analogia com o artigo 32 da Lei 9656, né, que trata dos planos de saúde, que, não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente que é beneficiário de plano de saúde se consulta na rede pública, no SUS, o plano de saúde é obrigado a reembolsar o SUS pelo atendimento que foi realizado na gente. Isso funciona. No começo eu até tinha dúvida se funcionava, se era feito mesmo esse tipo de cobrança, mas é feito. Então, toda vez que a gente consulta, por qualquer motivo, faz um exame, faz qualquer coisa no SUS, o plano de saúde nosso, ele reembolsa o SUS. Então, como analogia a esse artigo, o STJ entendeu que é cabível, sim, quando o beneficiário paga um profissional que não está credenciado, ele receber de acordo com o preço de tabela. Então, essas são as hipóteses de reembolso, integral e parcial. Excelente, doutora. Deixa eu só fazer um adendo, se a doutora me permite aqui. Claro. A questão foi exatamente no exemplo que eu dei lá em cima do descredenciamento do prestador de serviço. Ah, sim, esqueci de falar do descredenciamento. Desculpa, completa aí, Antônio. Nesse caso aí, o que acontece? Aquele mesmo exemplo do senhorzinho que foi lá no médico dele, que há 30 anos fazia a consulta, e o médico disse para ele, olha, é a última consulta porque eu fui descredenciado. O que acontece aí? Esse descredenciamento ele tem que ser avisado. O plano de saúde tem que notificar... Tem uma regra, né, Antônio? Que tem que ser cumprida aí nesse caso. Tem que ter uma regra, 30 dias, né?
Se não, você pode ir lá pagar e ser reembolsado, nesse caso, integralmente. Né? Verdade. O próprio tem decisão do STJ em relação a esse assunto, né, determinando aí o pagamento integral por conta dessa ausência de comunicação prévia. Né? Então, é Além uma área. da comunicação também, tem a questão que nunca eu vi, pelo menos, plano de saúde cumprir, que é credenciar também um outro profissional correspondente, né? Porque o que, que acontece? Sim, sim, sim. Normalmente, quando a gente escolhe o plano de saúde, você não olha a rede credenciada que ele tem. E quando ele descredencia um prestador ou um profissional qualquer, ele tem que credenciar um outro compatível que vai absorver isso, ou de alguma forma justificar quem vai absorver esses pacientes dessa rede, desse hospital, desse profissional. Também é uma obrigação que os planos de saúde não costumam cumprir. Essa decisão do STJ aqui, 2018, não é muito. Relativamente. Não está muito velha, não, né? 3 anos e tal. Aqui faz exatamente 3 anos, é de agosto de 2018. Foi reconhecido, inclusive, danos morais. Interessante porque o judiciário cada vez mais está mais rígido no reconhecimento de danos morais. Né? Situações que a gente, ó, isso aí cabe dano moral. Muitas vezes o juiz entende como um mero aborrecimento do cotidiano e desqualifica o dano moral. Né? Não dá, não é, diz que não é passível de indenização. E nesse caso específico aqui, é lógico que eu não vi o caso concreto com análise, mas a ementa trata exatamente disso, da ausência do descredenciamento do profissional, em que foi declarado aqui o direito do postulante em reembolso integral e danos morais. Bem interessante esse ponto aí, né? E é muito aquilo que você falou, né, Antônio? É a boa-fé das partes. Então, o plano de saúde, aquilo que a gente comentou, quando você contrata um plano de saúde, você observa a rede credenciada, você tem uma expectativa daquela prestação de serviço. Se de alguma forma o plano frustra essa expectativa, ele tem que compensar, né? Então, assim, Exatamente. nesse caso, e aí, nisso o judiciário tem sido sensível. Se, assim, ele frustra esse direito e ele não compensou, teve um dano para o paciente, né? Material, e muitas vezes eu não entendi, não conheço o caso como você se para entender aonde ele caracterizou, mas com certeza muitas vezes o paciente foi e voltou várias vezes, várias coisas podem ter acontecido aí para Já era o dano idoso, moral. então, exatamente. Doutora, muito bem esclarecida essa pergunta, viu? Muito obrigado. Vamos para a próxima. Vamos lá. Qual é o prazo para requerer o reembolso? Então, dentro das operadoras, não existe normalmente um prazo fixo. O que a gente recomenda é que seja no menor prazo possível, né? Uma vez apresentado, as operadoras, sim, possuem um prazo de 30 dias, prazo máximo de 30 dias, normalmente também essa resposta acontece antes, prazo máximo de 30 dias para responder, ou fornecendo reembolso, ou negando justificadamente por que eles não estão permitindo o reembolso. E fora isso, a gente, aí pensando em justiça, naquela última instância, que é se chegar à justiça, o entendimento majoritário aí do judiciário é que o prazo prescricional para entrar com uma ação de pedido de reembolso, 10 anos da despesa. Então, você tem aí um prazo de tentar, de alguma forma, administrativamente, até 10 anos é cabível aí a entrada da ação. Exato. A questão é guardar toda a documentação Com certeza. necessária, porque 10 anos é muito tempo, né? Então tem que ser bem organizado aí para poder O requerer. ideal é entrar quanto antes, né, Antônio? Vamos assim, Sim, sim. ser honesto e entrar quanto antes. Mas assim, se acontecer alguma coisa, você não pediu, você tem uma despesa lá de trás, saiba que até 10 anos ainda a justiça reconhece o seu direito. Perfeito, doutora. Uma outra pergunta aqui. É possível reembolso em caso de teleatendimento? Teleatendimento que está tão em alta agora, na pandemia? E aí vale aquela lógica que você comentou no começo. O que você tem que olhar? Você tem que olhar se é coberto ou não pelo plano de saúde. Então, quando você contrata o plano de saúde, tem o que é coberto no seu plano. Tem alguns planos que têm a cobertura do teleatendimento e outros não. Se o seu plano tem a cobertura do teleatendimento, é cabível o reembolso também no teleatendimento. Se o seu plano não tem a possibilidade, não tem a cobertura de teleatendimento, aí não é cabível o reembolso. Perfeito. Doutora, uma pergunta aqui, acho que uma das melhores na minha visão. Como é que os médicos podem usar esse procedimento do reembolso a seu favor? Sim. Aí, é assim, é muito interessante porque muitas vezes não é utilizado isso, né? É muito comum a gente ver no dia a dia
os clientes ligarem, os pacientes ligarem nas clínicas, tentarem agendar determinado médico, e a pergunta básica é: atende meu convênio? Qual que é o seu convênio e tudo mais? E muitas vezes a gente deixa de ir no profissional de preferência, no profissional de escolha, por conta de não atender pelo plano de saúde. Então, assim, não é o caso, óbvio, do reembolso integral, porque vai entrar naquele caso que a gente comentou de reembolso parcial, porque é o profissional escolhido. Mas é muito importante que os atendentes, os secretários, quem forem ali, que recebam essas ligações e marquem as consultas, saibam fazer essa interação com os pacientes e alertem os pacientes sobre a possibilidade do pedido de reembolso para o plano de saúde. Então, assim, o que a gente conversa é assim: quando o paciente ligar e marcar consulta e o plano de saúde dele não for atendido por aquele profissional, é falar assim: olha, mas o profissional pode dar recibo, pode dar nota fiscal, e aí você pode buscar um reembolso, nesse caso, como eu disse, é parcial, mas você buscar o reembolso junto ao seu plano de saúde. Então, isso não vai resolver o problema 100%, mas minimiza o impacto financeiro para o paciente. Muitas vezes é o que ele precisa para conseguir ir no profissional que ele deseja, um profissional que mais atenda ele, que ele tenha mais confiança. Em relação médico-paciente é confiança. Então, ele possibilitar de ir nesse profissional e diminuir o impacto financeiro, né? Porque daí ele busca uma parte aí como reembolso do plano de saúde. Exatamente, muito bom. Aí interessante essa assistência, né? O jurídica aí, preventiva, junto aos médicos, às clínicas, aos hospitais, que tem uma visão dessa, né? Que é jurídico, mas que envolve muito a gestão em si, né? Então esse acompanhamento é importante, né? Profissional médico, quando profissional a de gente saúde. faz a análise, o direito médico preventivo nas clínicas, né? Esse é um dos pontos que a gente trabalha com secretários e tudo mais, e entre tantas outras coisas, né, que a gente pode melhorar, ajudar no faturamento e tudo mais. Esse é um ponto que a gente, entre tantos outros, que a gente Que agrega, exatamente. Doutora, mais uma pergunta aqui para a gente já ir para o final, porque o tema é instigante, mas a live, o pessoal já vai ficando assim: se for muito grande, eu já não vou ver, já não se interessa muito. Então, nós estamos na política de fazer sempre lives, mas cada vez mais concisa, mais objetiva, né? Até porque se a gente for começar a falar sobre o tema, aí se estende e vai adiante. Nós Então, somos bom de papo, né, Antônio? A gente começa a conversar, daqui a pouco já deu 8, 8 já... e meia, estamos Exatamente. papeando. Então, vamos lá. Existe um raio em que o atendimento deve ser prestado? Então, o plano de saúde, ele deve fornecer o profissional na cidade do beneficiário, né? Ou no máximo no município limítrofe. O que é o município limítrofe? É aquele coladinho, é aquele que está bem próximo dali. Ele é obrigado a fornecer assim. Se acontecer dele não fornecer nessa cidade, ele ainda tem a alternativa de fornecer numa cidade vizinha, e aí ele paga o deslocamento. No caso de não ser município limítrofe, ele precisa pagar o deslocamento, transporte, tanto de ida quanto de volta. Também está na Resolução Normativa 259/2011. Na verdade, assim, a maioria dessas perguntas que nós tentamos responder aqui, tudo está regulado, né? É um direito muito interessante, que você tem as minúcias, é muito detalhista, né? Então, no caso de negativas, a assistência judicial de um profissional, de um advogado que atua na área do direito médico, do direito da saúde, é essencial para resolver esse problema aí, né? Então, doutora, acabou as perguntas. Eu queria agradecer muito a participação da doutora. Muito bom participar, estudar, debater contigo, né? Desde do tema geral, da judicialização da saúde, até um tema específico como esse. É muito bom. E queria te convidar para outros temas. Outros temas assim, concisos, né? A gente vem aqui, fala rapidinho e tal, deixa lá registrado no seu Instagram, no meu. Quem tiver interesse, vai lá, olha. Eu acho que essa é a ideia, tá certo? É isso. Muito obrigado. E aí, só para também fazer as considerações finais, assim, desculpa, chutei aqui o pedestal, mas assim, posso fazer as considerações finais? O que é? O reembolso é um direito que é tranquilo. Muitas vezes a gente não consegue na primeira pedido, mas você fazendo uma fundamentação legal, trazendo essas justificativas, trazendo muitas vezes as próprias decisões judiciais que mostram que até na esfera administrativa, daí, doutor? Oi? Isso na esfera administrativa mesmo. Na esfera administrativa, exatamente. Sim. Porque, assim, o plano de saúde é uma empresa, né, gente? Então, assim, muitas vezes ele
tenta, de alguma forma, não ser impactado financeiramente por isso. Mas como é um direito do beneficiário, é importante o beneficiário conhecer esse direito e buscá-lo. Porque às vezes pode parecer que é pouca coisa, mas pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa, vira vira Muita muita coisa. coisa, né? Então, quem faz um atendimento continuado, às vezes faz acompanhamento com vários profissionais, tudo isso você pode pedir o reembolso pelo, ainda que parcial, dependendo de você ter ou não um atendimento na rede completa. Então, é importante você conhecer e usar desse direito, né? Além disso, também ainda existe quem paga consulta de forma particular, tem a questão tributária também, que é uma questão que Sim, um advogado benefício. pode te orientar aí, que conseguir de alguma forma algum desconto, imposto de renda e tudo mais. Então, assim, é importante as pessoas conhecerem esses direitos, porque, como que a gente brinca, é deixar dinheiro na mesa, muitas vezes, Sim. né? É um dinheiro que você tem direito, é uma verba que você está englobado aí no valor que você... Como toda vez que o plano de saúde ele faz a precificação, ele coloca tudo isso, ele coloca todas as possibilidades do que ele pode ter que arcar. Então, essa questão do reembolso é algo que está previsto na precificação do plano de saúde. Então, é importante a gente efetivamente usufruir isso para não ficar com o peso tão grande. A gente sabe que qualquer questão de saúde envolve outras coisas, envolve remédios que muitas vezes são de uso domiciliar, então quase nunca são cobertos pelo plano, é um ou outro de alto custo que a gente consegue cobertura pelo plano. Então, é importante toda ajuda que você conseguir quando você tem um caso de saúde assim. Então, o reembolso aí nesse sentido que a gente fez tanta questão de conversar sobre isso, né, Antônio? Para resguardar e lembrar as pessoas aí desses direitos que eles têm. Essa é a importância. E aí, da mesma forma assim, que a gente colocou da outra vez, a gente está sempre à disposição. Se alguém tiver alguma questão pontual que precisar que a gente esclareça, a gente continua aí à disposição. Eu no Advogando pela Saúde, o Antônio no perfil dele, ADV Antônio A de Maria, exatamente. underline. Underline, exatamente. Mas é isso. Beleza, então. Mas é agradecer a todo mundo que esteve aí, agradecer o Antônio aí pela conversa e estamos sempre por Tamo aqui. junto. Vamos para a próxima. Com Viu? certeza. Muito obrigado, Lívia. Fica com Valeu. Deus. Um Boa abraço. noite a todos. Tchau, tchau. Você sai Tem que primeiro. sair, né? Tem que sair, tá Senão eu não esquecendo. consigo Tá gravar certo, lá. tô saindo. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.